Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade 2. É um prazer muito grande aí voltar a debater com vocês esses pontos sobre tributação verde. Na aula anterior, na unidade 1, nós comentamos sobre o surgimento, aí vamos dizer assim, da questão da tributação verde, né, em decorrência aí dos seus efeitos climáticos, a questão do marco constitucional, importante aí, a Constituição, dentro do seu sistema tributário, ela divide a questão dos tributos, nomeia, divide e dá competência aos entes sobre o efeito de legislar sobre a tributação e também coloca aí a obrigatoriedade da preservação do meio ambiente. Vimos a questão do marco internacional, envolvendo aí os grandes eventos internacionais sobre ecossistema, sobre meio ambiente, que deram aí origem ao segmento a essa questão de tributação pelos efeitos das externalidades, a questão do custo social e, enfim, a degradação do meio ambiente. Vimos também a questão dos princípios comuns de tributação verde, os efeitos dos quais as empresas têm provocado, e com isso, aí, vamos dizer, formando o fato gerador. Na unidade 3, que nós vamos iniciar agora, nós vamos falar sobre o sistema tributário e a tributação verde no Brasil. Vamos falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, eu vou compartilhar aqui os nossos slides. Agora sim, então nós vamos falar aí sobre a unidade 3 e a unidade 4, sobre a questão da tributação verde, tá certo? Bom, nesse tema nós vamos falar aí sobre o sistema tributário no Brasil, como ele é composto, né? Então, nós temos aí que a Constituição estabelece competência tributária dos entes da União, dos estados, do Distrito Federal e de municípios. Nesse ponto específico, nós temos aí a Lei Magna, a lei que faz a divisão, a competência tributária dos estados, né? O poder de legislar e a questão de criar impostos, criar tributos para a União, para os estados, para o Distrito Federal, que a gente vai ver que tem uma lei orgânica, e para os municípios, né? Então, o sistema tributário brasileiro é composto aí por diversos tributos, né? Diversos impostos, diversas contribuições. Nós sabemos que o nosso sistema tributário ele é, de uma certa forma, muito complexo e dá causa aí a questão de interpretações. Mas dentro do artigo 195, do capítulo 5 da Constituição, que é a questão justamente de tributar, nós temos bem definido essa questão de tributos, né? O que é o tributo, né? E a sua divisão entre imposto, taxa, contribuições, contribuições de melhoria e contribuições especiais. No entanto, apesar de ter essa questão tributária, apesar de vincular, e que a gente vai falar logo à frente, a questão das suas características, nós temos também a Lei 6.938, de 1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente com incentivos à produção e instalação de equipamentos com melhoria ambiental. Lá no capítulo 1, nós comentamos exatamente sobre os efeitos da tributação, né? E nós devemos observar aí a questão do social e a questão econômica. Não podemos aí deixar esse foco, né? Então, nós temos realmente a questão das indústrias, a questão aí das fábricas, mas temos também a questão do meio ambiente. Nesse sentido, eu acho que vale a pena aí a gente
equilibrar esses pontos, nem frear demais, colocar aí empecilhos ou tributar além do que a capacidade que as empresas têm, e também não pode deixar correr frouxo, porque há uma aceleração muito grande em questão aí das consequências ambientais, né? Então, a Lei 6.938 coloca exatamente isso, a questão dos incentivos, né? Dos incentivos que nós temos aí para efeito de preservação ambiental. E é nesse sentido que a gente começa a explorar um pouco mais esse sistema tributário. Embora a tributação verde se utilize das espécies tributárias previstas no ordenamento jurídico, como impostos, taxas e contribuições, seu objetivo é fundamentalmente distinto do que tradicionalmente se entende por tributo. Na aula 1, nós comentamos que a tributação tem um efeito de arrecadação para fortalecimento do Estado, dentro das suas diretrizes e o seu desenvolvimento. A tributação verde não vem assim com esse sentido. Ela vem com o sentido de fortalecimento da questão do meio ambiente. E, nesse sentido, ela coloca de várias situações, não envolvendo arrecadação, mas distribuição, ou até mesmo a questão da renúncia fiscal. Trata-se, então, senhores, de uma tributação com finalidade extrafiscal. Quando se fala em extrafiscal, é exatamente esse aspecto de você preservar, incentivar, renunciar à questão de receita para o desenvolvimento ambiental. Ou seja, que vai além da arrecadação. Busca induzir comportamentos ambientalmente responsáveis, penalizar práticas poluentes e internalizar os custos das externalidades negativas. Aí, lá em economia, nós entendemos aí essa questão das externalidades negativas como custo social, custo ao meio ambiente. Então, aumento de doenças, aumento aí de processos de redução da vida em relação aí à degradação do meio ambiente, né? Então, nós estamos aí dentro desse processo. Ora, dentre as diferenças de tributo e tributação verde, nós temos aí que a principal fonte, nós temos a questão do tributo sistema tradicional e a tributação verde. Dentro da finalidade principal, o tributo é de arrecadação. Já na tributação verde, nós temos aí a questão de induzir comportamentos sustentáveis e internalizar externalidades negativas ou ambientais. Exatamente esse processo de degradação, a gente vai preservar ou vai conservar, ou a gente vai reflorestar, a gente vai aí ter uma questão de melhorias ou de conservação em relação ao meio ambiente. Ora, todo tributo, toda situação precisa de um embasamento legal. O tributo ele está contido no artigo 3º do Código Tributário Nacional, imposição pecuniária compulsória, não sancionatória, e questão da prevista em lei. O que isso quer dizer? A imposição pecuniária compulsória, a questão aí da obrigatoriedade por lei, né? Então, o imposto, como a gente comentou, ela não tem aí a questão da obrigação da contrapartida, e isso está contido por lei. A gente já viu isso. Muitas vezes a gente questiona ou escuta o comentário: poxa, mas eu pago aí PVA e as estradas não estão devidamente asfaltadas. Eu pago um imposto de renda e não vejo o resultado. Existe a questão da previsão legal que o imposto é uma prestação pecuniária, ou seja, paga em dinheiro, compulsória, obrigatória,
mas que não requer contrapartida, diferentemente dos outros tributos. Então, a gente vai ver aqui a questão da contribuição, como o próprio nome está dizendo, aí sim é uma contribuição e você, com base nisso, requer ou tem aí uma contrapartida do Estado ou do ente que está aí impondo essa questão tributária. A mesma base... desculpa. Aí tem a questão compulsória obrigatória, aí a questão da sanção, né? Então, ou seja, ela não faz parte aí de você pagar o imposto e ter aí ser excluído de situações envolvendo criminalidade, né? Então, essa questão de você ter a questão da sanção, a questão aí de você ter uma situação onde você possa pagar e não ter com isso a compensação de um ato ilícito, né? Então, vender alguma coisa que não seja autorizada ou que seja proibida, pagar um imposto e, com isso, estar isento. Não, isso não pode. Isso está contido na Constituição de que isso não representa aí o efeito legal. E aí a previsão legal, né? A tributação verde na mesma base jurídica, mas com ênfase em função indutora, induzir, né? Induzir e regulatória, ou seja, de regular o meio ambiente, de regular uma situação social, e induzir aí as empresas, as pessoas que possam, de uma certa forma, aí denegrir o meio ambiente ou prejudicar o meio ambiente, induzir essas pessoas a essa redução ou não a essa prática, né? O fato gerador para o efeito do tributo aí é a questão econômica, ou seja, a pessoa possuir uma renda, ter um consumo, ter propriedade. A gente vai ver as classes tributárias lá na frente, e aí, com base nisso, o imposto tem base de cálculo, tem o seu efeito, o seu fato gerador. Na questão da tributação verde, o fator gerador é atrelado a um impacto ambiental da atividade econômica. Percebam que nessas três linhas nós temos aí características significantes entre o processo de tributação normal e a tributação verde. O objetivo econômico, sustentar financeiramente as ações do Estado. Nós comentamos e vimos isso lá na unidade 1, por um efeito constitucional. Dentre a tributação verde, corrigir falhas do mercado, incentivar inovação tecnológica e sustentabilidade. Instrumentos típicos envolvendo os tributos, nós temos os impostos, taxas, contribuições e os empréstimos compulsórios. Já na tributação verde, nós temos a mesma classificação tributária, mas com finalidades ecológicas. Então, nós temos aí o exemplo IPTU verde, CID de combustíveis e ICMS ecológico, que a gente vai ver nessa unidade, aqui as características de cada um. Justificativa teórica, capacidade contributiva e legalidade estrita, ou seja, exatamente isso que eu estava comentando, nós também temos que observar que o empresário precisa ter a condição aí de desenvolvimento, né? O governo precisa incentivar isso para que haja um desenvolvimento social, não podemos esquecer isso também, mas nós temos aí a questão da sua capacidade de contributiva, ou seja, nós não podemos impor mais tributos do que ela realmente tem a capacidade de pagamento. E a questão da sua legalidade. Já a tributação verde, princípios do poluidor, pegador e da precaução, né? Então, nós temos situações específicas aí. A arrecadação vinculada ao orçamento público geral, e a questão da tributação verde pode ser vinculada a fundos ambientais, reinvestidas em ações sustentáveis. Um exemplo prático que nós temos aí dos tributos: imposto de renda, ICMS, IPVA, IPTU, PIS, COFINS, que a gente vai falar aí nesta unidade sobre esses impostos, sobre esses tributos.
E na questão da tributação verde, o IPTU verde, o IPI diferenciado para produtos poluentes, o CID ambiental, programa Mover, né? Alguns exemplos aí que nós temos em relação à tributação verde, fora, logicamente, a questão dos incentivos fiscais, que é mais pela parte da Receita Federal. Bom, a competência tributária, nós sabemos aí que nós temos, por efeito constitucional, a competência da União, dos estados e dos municípios. Nós devemos observar aí que essa competência ela é restrita, e aí um não pode mexer a colher dentro do angu do outro. Então, a União não tem aí respeitado a questão das limitações, a questão de tributar sobre o Estado e o Estado, por sua vez, as questões do município ou da União. Sabendo, contudo, que a própria Constituição há a repartição dos impostos, né? Imposto de renda, mesmo sendo atribuído à União, ele tem parcelas aí de repasse para os estados. Os estados, da mesma forma, a questão do ICMS, que é restrito, a legislação restrita aos estados, pode ser repassado aí, e tem a questão constitucional de repasse para o efeito dos municípios, né? Então, a União detém competência para instituir impostos do alcance nacional, como imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados. Então, o Estado não tem aí poder para intervir ou para legislar sobre o efeito do imposto de renda, de uma forma geral, sobre o imposto sobre produtos industrializados e sobre a CID, além das contribuições sociais, como PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro e empréstimos compulsórios. Esses tributos são de competência exclusiva da União. Os estados possuem competência para tributar operações de circulação de mercadoria, propriedade de veículos, heranças ou doações. Também é um tema muito interessante aí, esses aspectos de herança, doações, é uma outra área que a gente faz pesquisas aí também, tá? Entre os principais tributos estaduais estão aí o ICMS, né? O IPVA e a questão do ITCMD, são impostos, são tributos exclusivos de competência exclusiva do Estado. Os municípios, por sua vez, são responsáveis pela cobrança de tributos sobre propriedade urbana e serviços locais, né? Então, nós temos aí como exemplo o IPTU, né? A questão do ISS e a questão do ITBI. Bom, se nós temos essa divisão, essa competência de impostos e de contribuições envolvendo União, estados e municípios, como é que fica a questão do Distrito Federal? Como eu falei, o Distrito Federal ele é regido por lei orgânica e ele envolve as características tanto do Estado quanto dos municípios, tá, gente? Então, é muito comum a gente tratar aqui com fornecedores ou até mesmo do próprio governo em relação aí a negociações ou transações envolvendo o Estado e questionar aí sobre essa situação. O Distrito Federal é uma lei orgânica e ele tem essa competência tanto de legislar sobre tributos do Estado quanto dos municípios. Então, ISS, IPTU, ITBI, IPVA, CMS, tudo isso é competência do Distrito Federal. Tá certo? Tá claro isso? Tá? Então, dê uma olhadinha, muito cuidado com essa questão, porque isso é a forma de tributação de acordo com a Constituição Federal. Esse é o nosso arcabouço do Sistema Tributário Nacional. Distrito Federal, então, tem essa particularidade. Bom, e aí o ICMS ecológico, como é que funciona nessa questão? Nós já comentamos alguma coisa lá no capítulo 2, falando aí que o ICMS ecológico, ele é de competência do Estado e serve aí para
beneficiar municípios, tá certo? O ICMS, ele tem aí o seu objetivo, mas para aqueles municípios que possam, ou que têm questão de desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, e com isso, gente, não tem aí uma situação, vamos dizer assim, de desenvolvimento socioeconômico em decorrência da falta de empresas instaladas naquele município. Então, determinado município tem áreas de preservação ambiental e, com isso, não pode ser instalado indústrias, fábricas, com isso prejudica, de uma certa forma, o seu desenvolvimento social por não ter aí esse desenvolvimento, essas fábricas, essas empresas em seu território, por um efeito ecológico, e aí, com base nisso, o governo trata de passar uma arrecadação maior para ele, para um efeito de compensação. Tá certo? Bom, a competência comum, isso aqui é importante também. Nós vimos aí a divisão de cada um. Vamos falar sobre a competência comum. Todos os entes federativos, no entanto, compartilham a competência comum para instituir taxas e contribuições de melhoria, desde que vinculadas à prestação de serviços públicos específicos ou a obras públicas que valorizem o imóvel do contribuinte. Promover o desenvolvimento social é uma atribuição e competência comum instituída ainda pela Constituição Federal. Nesse sentido, compreender essa distribuição de competências é essencial para o desenvolvimento das políticas públicas sustentáveis no Brasil. Então, apesar de ter um território amplo, nós temos aí a divisão, nós temos aí a questão do regionalismo e as suas competências específicas, mas para efeito de arrecadação e distribuição, isso é fundamental. A tributação verde pode e deve ser adotada em todos os níveis do governo, isso instituído pela Constituição também. Tá bom? Lá na apostila, nós colocamos que, apesar do artigo 195 falar sobre o sistema tributário nacional, a questão, logo em seguida, obriga aí a questão dos entes, União, estados e municípios, à preservação ambiental. Isso pode aí e deve ser observado. Tá certo? Bom, aí nós temos as espécies tributárias, né? Impostos, tributos não vinculados a uma contraprestação direta do Estado. Então, muitas vezes a gente escuta aí, eu pago o IPVA, ou eu pago o IPTU, e eu não tenho benefício nenhum. Não é uma condição a questão do pagamento do imposto em relação à contrapartida, tá bom, gente? Isso está contido aí na Constituição Federal. No entanto, pelo efeito de competência, a União, os estados, têm a sua arrecadação para efeito de desenvolvimento social e aí retorno à sociedade. Ora, a aplicação verde, o IPTU verde, há uma prática aí de desconto por práticas sustentáveis. Da mesma forma, o IPI, maior para tributos poluentes, e o ICMS maior para combustíveis fósseis. A observação que nós temos aí, a principal instrumento de função extrafiscal é a indução de condutas sustentáveis. Tá certo? Então, essas são as características, as espécies dos impostos. E as taxas? A taxa já é diferente. A taxa, para ser vinculada, para ser instituída, também por força legal, por Constituição, é um tributo vinculado à prestação de serviço. Eu não posso aí taxar ou instituir taxas sem que haja uma contraprestação. Então, eu não posso pagar taxa de iluminação pública sem que haja um poste de iluminação na minha rua, na minha quadra, no meu município.
eu não posso cobrar aí uma taxa de abertura ou de fiscalização de empresas sem que haja aí a questão da obrigatoriedade ou a questão da concessão para aquela empresa que funcione. Então, taxa de iluminação pública e várias outras taxas, aí sim, são instituídas com a obrigatoriedade da contraprestação. Tributo vinculado à prestação de serviço público específico ou exercício do poder de polícia. O que isso quer dizer? Então, o cidadão, ele não pode chegar e falar assim, mas eu não quero esse serviço, então não vou pagar taxa, tá bom? Também não pode. O camarada colocou o poste de luz lá na minha rua, mas eu não pedi, eu não uso esse poste de luz, então eu não vou pagar taxa de iluminação pública. Não, é poder de polícia. O efeito é a contraprestação, eu vou executar o serviço, mas você não pode se isentar aí de pagar o imposto. Eu asfaltei aí uma rua, eu posso cobrar uma taxa? Posso cobrar uma taxa de melhorias. Mas eu não tenho carro, eu não preciso disso, eu não vou pagar. Não, você vai pagar a taxa ali de melhoria, tá bom? Aí nós temos taxa de coleta de lixo, taxa de licenciamento ambiental e aí sucessivamente, todas elas em relação a uma contraprestação. Aplicações verdes, financiamento de coleta seletiva, fiscalização ambiental municipal, licenciamento ambiental. Uma observação, o uso limitado para indução, mas essencial para políticas ambientais locais. Então, nós temos aí o efeito das taxas para a questão aí da redução do aspecto ambiental, né? Da exploração ambiental. A contribuição de melhoria, como o próprio nome está dizendo, traz uma melhoria para aquele município, para aquela rua, enfim, para qualquer ponto ali específico. Ele contribui para o efeito aí do aumento patrimonial e, consequentemente, traz aí o efeito de arrecadação. Tributo cobrado quando obra pública valoriza diretamente o imóvel do contribuinte. Então, eu acabei asfaltando uma quadra e esse asfalto trouxe uma valorização para o imóvel. Um imóvel que era 100 mil, ele começou com o desenvolvimento de iluminação pública, com o desenvolvimento do asfalto, do transporte. Esse imóvel que eu comprei por 100 mil, hoje está valendo 300 mil. Então, a União, os estados e os municípios podem, sim, cobrar contribuições de melhoria por esse desenvolvimento patrimonial. Aí nós temos pavimentação de vias, drenagens urbanas, etc. Aplicação verde, a implantação de parques, jardins, drenagens, corredores ecológicos, etc. Tudo isso eu posso cobrar taxas para a melhoria do local. A observação pouco explorado em políticas ambientais, mas com alto potencial urbano, desculpa. E aí, por fim, nós temos aí a questão da contribuição especiais. As contribuições especiais são aquelas instituídas por lei específica e trazem aí, como o próprio nome está dizendo, características específicas em relação à sua tributação. O PIS, por exemplo, é uma contribuição especial específica aí para o programa de integração social e envolve o trabalhador, envolve aí pessoas, o cidadão de uma forma geral. Então, com tributos com destinação vinculada à finalidade específica, seguridade, intervenção no domínio econômico, e aí nós temos como exemplo CID, né, que é em relação aos combustíveis, a questão de derivados do petróleo, né? Todo o efeito aí que a gente sabe que traz uma carga muito grande para efeito social. O PIS, como eu falei, a COFINS, que é uma contribuição do fim social para efeito aí de INSS, casa própria,
né? Contribuições previdenciárias, contribuições envolvendo o FGTS, então todas essas são contribuições especiais. Aplicação verde, o CID, contribuições com foco ambiental, penalização de combustíveis fósseis e incentivos a fontes renováveis. Nós temos aí as observações necessárias à reestruturação legal para aplicação ecológica mais efetiva, tá certo? Bom, a classificação tributária envolvendo esses impostos, nós temos aí algumas. Eu destaquei aí a questão da tributação sobre o consumo. Aí, sobre o consumo, essa categoria representa a forma mais comum de arrecadação do Brasil. Os tributos incidem sobre a compra de bens, a prestação de serviço, ou seja, a cada transação comercial realizada, uma parcela do valor pago é destinado aos cofres públicos, né? Então, é o caso aí do ICMS. A questão dos tributos sobre o patrimônio, o próprio nome está dizendo, sobre o patrimônio, sobre a renda, inclui já impostos, aí, imposto de renda, IPI, né? Então, eles incidem sobre a posse de bens, como imóveis urbanos, propriedades rurais, veículos automotores. Embora essa categoria represente uma fração menor da arrecadação nacional, possui grande potencial para a aplicação de políticas públicas de caráter socioambiental, uma vez que permite o uso de incentivos fiscais para induzir aí comportamentos sustentáveis. Bom, os tipos de tributos, nós temos aí a questão dos impostos, né, como eu falei, não vinculados à contraprestação, impostos, imposição, então, imposto aí desde da questão das civilizações, é uma forma do governo se sustentar aí e promover, vamos dizer assim, retorno social, né? São exemplos práticos. O ICMS, o IPI, o IPVA, Imposto de Renda, o IPTU, todos esses impostos, volto a dizer, não tem aí o caráter obrigatório de retorno. Eu pago o IPI, então quero produto industrial de alta qualidade. Não, é um imposto que você paga exclusivamente aí para a União, para o seu desenvolvimento. A aplicação ambiental, tributação verde, nós temos aí as características de redução do IPTU. Então, o IPTU verde ele pode ser implantado aí para imóveis com práticas sustentáveis. O que são imóveis com práticas sustentáveis? Questão de energia solar é uma forma de redução, né? A questão de captação de água fluvial, a questão de lixo ecológico, a questão de jardins, meio ambiente preservado. Então, tudo isso aí hoje leva-se em consideração para a instituição do IPTU verde. E como é que ele funciona? Reduzindo o IPTU normal, né? Então, isso também é uma forma de renúncia fiscal que o governo tem. Eu iria arrecadar 10 com o IPTU normal, eu vou arrecadar aí 5, 50%, e aí esses 50% aí eu vou ter de renúncia, eu deixo de receber, mas eu tenho em contrapartida aí um efeito ecológico. A questão também pode ser feita a majoração do IPI para efeito de induzir aí as indústrias a terem a questão de produtos tecnológicos que possam aí favorecer o meio ambiente. Para produtos com elevado impacto ambiental, então, um exemplo aí, questão de emissão do carbono. Nessa questão, nós temos uma tributação exclusiva do IPTU ou uma majoração para o efeito tributário. Alíquotas diferenciadas, nós temos aí o ICMS para combustíveis fósseis, o ICMS instituído em várias categorias. Todos esses impostos têm a característica aí de não vinculados à contraprestação e precisam de lei específica. Quem é que é competente para legislar sobre isso aí, né? Então, nós temos aí, no caso, a questão do imposto de renda, a questão do IPI, a União, né? Não é isso? A questão do IPVA, a questão do ICMS, o Estado, e assim sucessivamente, tá bom?
Outra contribuição que nós vimos, vamos entrar em detalhes agora, as taxas, né? São tributos vinculados à prestação de serviços públicos específicos e divisíveis ao contribuinte ou ao exercício do poder de polícia, como fiscalização, controle ou licenciamento. São exemplos práticos: taxa de coleta de lixo, taxa de licenciamento ambiental, aplicações ambientais, tributação verde, financiamento de serviços de coleta seletiva, tratamento de resíduos sólidos, né? Custeio da fiscalização ambiental em nível local, especialmente nos processos de licenciamento ambiental. Então, eu posso, aí, nesse caso, instituir taxas para o efeito aí de concessão de serviços ou práticas industriais, mas que tenham aí essas finalidades, né? A contribuição de melhoria indica aí tributos vinculados à prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, nós temos o que vem a ser específico e divisível, a questão aí de melhoramento, né, valorização patrimonial em decorrência da ação do Estado. Contribuintes ao exercício do poder de polícia, como fiscalização, controle ou licenciamento. As contribuições de melhoria são tributos cobrados quando o contribuinte é diretamente beneficiado por uma obra pública que resulte em valorização de seu imóvel, a construção de um shopping próximo, a questão do asfaltamento, como eu falei, a iluminação pública. Ah, mas eu não quero. Não, aí não me interessa. Eu prestei uma valorização, uma melhora para social, eu posso cobrar uma contribuição de melhoria, tá bom? Pavimentação de ruas, drenagem urbana e assim sucessivamente. E as especiais, como eu falei, a questão das contribuições de PIS, COFINS, né? As contribuições especiais são tributos com destinação específica, mas voltadas aí à questão trabalhista e social. A questão da saúde também, né? Boa parte do INSS é financiado aí pela COFINS e pelo PIS e pela CID, né? Então, exemplos práticos: a CID, especialmente CID combustíveis, essa é específico, PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, como eu acabei de mencionar, aplicações ambientais, a tributação verde, o CID combustível, apesar de atualmente voltada à regulação de preços, pode ser reconfigurada como instrumento ambiental, tá certo? Vamos lá, vamos seguir em frente. A unidade 4 traz aí o aspecto de fisco e o verde, né? A fiscalização específica, né? E a questão do fisco, a questão do verde, o desenvolvimento da tributação no Brasil. Unidade 4 traz sobre a proteção ambiental. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é o principal responsável acerca das discussões relativas à proteção ambiental por meio de instrumentos tributários. Então, nós temos aí a questão dos subsídios. Agora, a gente vai falar sobre uma outra categoria, que é a questão aí de concessão, né? Nesse capítulo 4 aí, traz aspectos específicos de redução tributária. Então, o imposto de renda, através da Lei 5.106 de 1966, confere abatimentos de até 100% das declarações de rendimento, aquilo que foi aplicado para o florestamento ou reflorestamento. Caso seja pessoa jurídica, se for empregado, o florestamento ou reflorestamento, o limite que trata a lei é de 50%. Então, nós temos aí plantação de eucalipto, né? Então, eucalipto, nós temos lá uma seção de que eu tenho que faço ali a questão da coleta e aí depois eu venho com o plantio, né? Então, se replantio aí, eu posso ter aí uma carga de subsídio
em relação a essa carga tributária sobre os efeitos dessa produção. O Imposto Territorial Rural, o ITR, também tem os seus efeitos tributários com relação à isenção às áreas de reserva legal, por meio da Lei 9.393, o IPI, através do Decreto 755 de 93, estabelece alíquotas diferenciadas a veículos movidos a álcool, e aí nós tivemos um incentivo na questão do desenvolvimento do álcool, não é isso? Então, nós temos carros aí que tiveram uma redução em relação ao IPI sobre a produção de movidos a álcool. Como lembra o Polo, né, em 2017, página 12, a criação deste incentivo não foi destinada à proteção ecológica como seu fundamento principal. Né? Então, é uma crítica aí que ele faz em relação a esse aspecto do álcool, e que a gente não encontra aí tanto incentivo do governo, né? No âmbito estadual, nós temos o ICMS, que, de acordo com o Sobral Neto, os 18 estados da federação já implementaram esse incentivo à proteção ambiental, né? Então, nós temos aí uma grande quantidade de ICMS verde ou de subsídios do ICMS em relação à preservação do meio ambiente. E, no âmbito municipal, existem as taxas que são indicadas por Nunes e Gordilho como incentivos ao meio ambiente: a taxa de lixo, as taxas municipais de esgoto, as taxas florestais e as taxas de visitação, outrora exploradas na sessão anterior, que são considerados como tributação ambiental. Esses são os aspectos, são pesquisas acadêmicas que trazem os efeitos desses subsídios verdes, né? Não, com relação a outras questões tributárias, nós também trouxemos aí os artigos, as pesquisas para efeito de apontamento nessa apostila. Bom, tributos ambientais do Brasil, nós temos aí o imposto de rendas pela Lei 5.106 de 66, permite o abatimento de até 100% para investimentos em florestas e reflorestamentos. No caso aí de PJ, até 50%, não é isso? A questão do imposto territorial rural, pessoa física, né, até 50%. A Lei 9.393 isenta áreas de reserva legal do imposto rural, né, o ITR. O imposto sobre produtos industrializados, pelo decreto número 755, aplica alíquotas menores para veículos movidos a álcool, benefício ambiental indireto. O imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS ecológico, instituído pela lei estadual, aí no exemplo, a questão Paraná, que foi o estado aí que precursor, né, sobre essa questão, redistribui parte do ICMS a municípios com boas práticas ambientais. Além do que já é instituído, ele criou aí a questão do ICMS ecológico, que redistribui parcelas da arrecadação do seu ICMS. O imposto predial territorial urbano, a questão do IPTU verde, onde traz uma lei municipal aí também de Curitiba, Salvador, Guarulhos, são exemplos sobre a implantação desse incentivo, desse imposto, desse tributo verde, e concede descontos de 10% a 100% do IPTU a imóveis com práticas sustentáveis, conforme nós comentamos ainda há pouco. Imposto sobre serviço, ISS, não está tanto assim em prática, mas também pode ser utilizado aí de várias formas, como serviços de ecoturismo e obras com impacto ambiental positivo, né? Então, nós temos aí muita prestação de serviço nessa área e que é cobrado normalmente o ISS. Poderia ser implantado e melhorar essa questão do ISS verde, ou ISS ecológico, né? Mas também nós temos casos aí de instituição, conforme Costa menciona.
taxas municipais ambientais, aí o Gordilho e o Nunes esclarecem que inclui taxas de lixo, esgoto, visitação e taxas florestais como instrumentos de incentivos ambientais. Beleza, gente? O que é o ICMS ecológico, hein? Como eu falei, não é, na aula anterior, não é instituição aí de mais um tributo, mas sim a destinação desse tributo, né? Entre as diversas finalidades possíveis, destaca-se neste contexto o objetivo de cultivar, preservar, proteger o meio ambiente. No entanto, como observa João, os instrumentos tradicionais utilizados pelo Estado têm se mostrado insuficientes frente ao agravamento da degradação ambiental. Lembra que eu fiz essa pergunta para vocês? Né? E aí, como é que está? Isso está sendo eficiente ou não? João fez essa pesquisa e demonstrou aí que, dentro da pesquisa que ele realizou, não está aí adequado, não. Dê uma olhadinha nesse artigo, tá, gente? Esse artigo é muito interessante, está na base de dados aí de vocês. Nós disponibilizamos alguns artigos. Diante desse cenário, torna-se essencial que os estados e municípios apliquem melhor aí essa legislação, tá certo? Bom, o ICMS ecológico é uma iniciativa, foi pioneiramente implementada no estado do Paraná, como eu já tinha falado, sendo posteriormente adotada em outros estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rondônia, e aí nós já vimos aí uma grande parcela dos estados implementando aí o ICMS ecológico, tá bom? Então, essa foi uma pesquisa aí pela Nadir, feito aí em 2007. Então, hoje nós já temos outros estados aí implementando, né? Todos os municípios brasileiros têm direito a uma parcela da arrecadação tributária proveniente da União e dos estados por meio das chamadas transferências constitucionais. Então, isso é específico. Como eu falei, isso antes do ICMS ecológico instituir, o ICMS era de competência do Estado, mas ele tinha aí a questão já de distribuição. Também para João, a efetividade extrafiscal do ICMS ecológico depende de um modelo de gestão transparente. Né? Então, nós devemos observar esse detalhamento. A prestação de contas, a questão da utilização e o repasse deve ser muito bem fiscalizado, deve ser muito bem pautado. A questão da transparência deve ser bem evidenciada. Nós temos noção aí de que, infelizmente, as coisas muitas vezes não acontecem do jeito que a gente quer ou do jeito que foram instituídas, né? Que permita aos entes subnacionais acessarem com clareza os critérios e percentuais aplicáveis, distribuídos e arrecadados, né? No Paraná, a Lei Complementar 59 de 91 regulamentou a aplicação do ICMS ecológico. Segundo Loureiro, essa legislação definiu critérios objetivos para a alocação de recursos, os quais incluem benefícios a municípios, reconhecimentos de unidades, conservação, mananciais utilizados. O IPTU verde, né, princípio da função social da propriedade, possui uma dimensão ambiental explícita, conforme os incisos 3º e 6º do artigo 170 da Constituição Federal, que inclui tanto a função social da propriedade quanto a defesa do meio ambiente, entre os princípios da ordem econômica. Falei isso lá no início, né? Isso é questão constitucional. Dentro desse escopo, Regina comenta aí que destaca o IPTU na sua função extrafiscal, pode ser utilizado pelos municípios como mecanismo indutor do adequado aproveitamento do solo urbano, promovendo a função socioambiental da propriedade. O IPTU verde como uma sanção premial, né? Então traz aí esse aspecto aí de premiação em relação aí ao desenvolvimento de propriedades que tenham a preservação ambiental. Ou seja, uma política pública que estimula comportamentos positivos. O IPI verde se destaca pelo programa Movir, que é o maior destaque. Nós temos aí o carro
elétrico, né? O programa Mover Mobilidade Verde e Inovação foi instituída pela Lei 14.902, de 2024. Percebo que é uma legislação nova, né? E ainda está ainda no seu processo de desenvolvimento, com o objetivo de estimular a transição para uma mobilidade sustentável no setor automotivo brasileiro. Nós já podemos observar aí que há uma forte tendência ao aumento de carros elétricos em todas as áreas, né? Objetivos principais: reduzir em 50% as emissões do carbono dos veículos novos até 2030, considerando toda a cadeia produtiva e seu ciclo de vida. Estimular o desenvolvimento e a adoção de tecnologias limpas, veículo de baixa emissão, materiais recicláveis e logística sustentáveis. Fomentar pesquisa, desenvolvimento, inovação e produção tecnológica no Brasil com incentivos fiscais e financeiros. Uma característica importante aí são as dúvidas que nós temos ainda sobre esse processo de carro elétrico, né? Mas, enfim, é uma benesse aí importante para efeito de desenvolvimento. O IPVA verde, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é um tributo estadual previsto na Constituição Federal, cuja função principal é arrecadatória. No entanto, o IPI verde traz aí essa questão de benefícios, né? No Distrito Federal, o IPVA verde foi instituído pela Lei 6.582 e regulamentada pelo Decreto 34. Tem como objetivo promover a transição para uma mobilidade mais limpa, estimulando o uso de veículos menos poluentes, né? A tributação, de uma forma geral, nós temos aí os aspectos de legislação. A Lei 15.042 institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Créditos de Carbono, né? Então, é outro assunto também debatido aí nos organismos internacionais, porque traz o efeito ecológico no mundo todo, né? A questão da natureza jurídica dos créditos. Então, nós temos os créditos de carbono, são classificados como ativos intangíveis, e aí há uma preocupação na questão da mensuração desses ativos intangíveis, né? Essa é a maior dificuldade que nós temos no aspecto contábil. A tributação do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre receitas tributáveis conforme regime de lucro real, lucro presumido, permite a amortização do lucro real. E a tributação sobre PIS e COFINS, isenção expressa sobre receitas de vendas de créditos de carbono. Incidência do ICMS e ISS, não há incidência, pois não se trata de mercadoria nem prestação de serviço. Regime tributário anterior a 2024, o Imposto de Renda e Contribuição Social, com presunção de 32% no presumido, PIS, COFINS a 3,65% e sem ICMS e ISS, ou seja, uma carga tributária elevada para o efeito aí de tributação sobre créditos de carbono, né? Isso por uma legislação anterior. Lei Complementar 2014 de 2025 confirma o tratamento tributário específico e prepara a integração com CBS e IBS a partir de 2027. É outro ponto que a gente vai falar na unidade 3, que é a questão da reforma tributária, como é que vai ficar isso, né? E objetivos da legislação: alinhar políticas tributárias à sustentabilidade e dar segurança jurídica ao mercado de carbono. Estimular o mercado regulado e voluntário, atrair investimentos e viabilizar a inovação ambiental. Pessoal, esse é o cenário geral da unidade 3 e a unidade 4, né? Então, nós temos aí um arcabouço sobre a questão da Constituição, a questão dos fundamentos legais, o funcionamento da tributação verde e as diferenças básicas instituídas, tá bom? Dê uma olhadinha na apostila e a gente coloca aí como efeitos, para finalizar, desafios aí que importantes para o efeito de desenvolvimento dessa questão, desse assunto, né?
O sistema tributário está adequado à tributação verde? O que vocês acham, né? Dentro dessa repartição dos entes, competências tributárias e questão do repasse, há uma adequada sinalização aí, organização em relação ao sistema tributário, em relação à tributação verde? Os benefícios estão atingindo aí seus objetivos? O que vocês acham em relação a esses aspectos do objetivo da tributação verde implantado? O que a gente precisa melhorar? Quais são as opiniões de vocês em relação a essa parte tributária? E aí, os carros elétricos são mesmo os preservadores do meio ambiente? O que nós temos aí de diferente, né? Dê uma olhadinha nessas questões, faça uma leitura sobre esse capítulo, sobre a unidade 3, e vamos nos preparar aí para o fórum e a nossa aula final, tá bom, gente? Beleza pura? Como podemos avançar? Estamos no caminho certo de uma boa preservação ambiental com essa metodologia? O que vocês acham? Né? Olha aí, hein? Agora, em novembro, nós teremos aí o COB 30 em relação aos aspectos ambientais instituídos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e vai ser sediado aqui no Pará, né? Em novembro, agora de 2025. Aí, o Pará, como é que está em relação a isso? Está preparado? Gente, um beijo grande para vocês, até a próxima aula, bons estudos a todos. Tchau, tchau.